Boa noite, igreja. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Me chamo Vanderlei, sou diácono na comunidade evangélica em Alto Marechal, pastor Augusto Soares, e devido ao convite do pastor Adriano, o pastor Adriano também tinha me convidado. Hoje estou aqui para trazer a palavra do Senhor, e com muita alegria convido os irmãos que abrem suas Bíblias em Mateus 13, de 1 a 8. Uma passagem bastante conhecida, né? Do semeador. Amém? E a palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira do mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, e por esse motivo entrou num barco e assentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta: eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Aleluia. Pode se sentar. Vamos estar fazendo um estudo na palavra. Mateus, no seu Evangelho, é o primeiro livro do Novo Testamento, né? E não poderia começar diferente, já começa com a frase, né? Livro da geração de Jesus Cristo. Esse Evangelho foi escrito a partir de uma ideia judaica, de toda a história de Jesus, a confirmação que todo o Messias que foi todo pregado no Velho Testamento, de fato era Jesus Cristo, né? Então ele já começa falando justamente essa frase, né? Livro da geração de Jesus Cristo. E Mateus, né, ele não era bem visto pelo povo, né, pelo seu próprio povo judeu, né? Ele era republicano, né, e coletor de impostos. O coletor de impostos não era bem visto pelos judeus, né? E ele, a partir do momento que recebeu o convite de Jesus para segui-lo, né, a vida dele mudou totalmente, né? Da noite para o dia, ele se tornou uma pessoa querida, ele se tornou íntimo de Jesus através do convite que ele aceitou, né? Jesus ali plantou uma semente, né, no coração dele, ele aceitou aquela semente, cuidou dela com carinho e se tornou, né, um dos principais evangelistas dele, né? E entrando no texto, né, Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus saiu de casa, né? A gente foi estudar, a gente vai ver que possivelmente ele teria saído da casa de Pedro, para poder, ele se assentou, né, sair da casa de Pedro para poder falar, ensinar o povo. E Jesus ensinava muito através de parábolas, né? A gente vai ver que a parábola, no caso, naquela época, era porque era uma linguagem fácil de ser entendida. Jesus falava através de parábola porque ele pegava situações do cotidiano do povo, que era fácil de as pessoas interpretar o que ele queria dizer. Com linguagem simples, as pessoas entendiam o que ele queria dizer. Então, muitas vezes, irmãos, não é palavras complexas, palavras difíceis que a gente for falar, que a gente pregar palavras de Deus, a gente tem que falar palavras difíceis, a gente tem que falar do coração de Deus, que seja simples a palavra de Deus, mas que ela venha de dentro. Aleluia. Glória a Deus. A semente junto ao caminho. Essa semente falada nesse texto, né, ela é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que era semeada ao longo do caminho. Simplesmente, né, como toda vai falando de semente, simplesmente está falando da palavra de Deus. E esse semeador, vindo pelo caminho, ele jogou essa semente, foi lançada ao longo do caminho, desprotegida, né, caída pelo lado do caminho, desprotegida. Então veio as aves aqui representadas são as forças do mal, né, é o inimigo.
ela ficou caída, desprotegida das aves em ela e a comer. Assim, irmão, muitas vezes somos nós recebemos a semente, recebemos a palavra do Senhor e não cuidamos dela com carinho, né? Recebemos ela de qualquer jeito, recebemos ela simplesmente por receber. A gente vai lá, a gente vai na igreja, vai no culto, ouve o pregador, ouve o pastor, a gente dá tanta importância à palavra de Deus, só que por você não cuidar dessa palavra, por você não guardar, o inimigo vem e te traga tudo aquilo que você recebeu ali no momento, não só aquela palavra ali, mas tudo que você poderia produzir ao longo do caminho. O inimigo é traiçoeiro. A partir do momento que você não cuida, que você está prestes, que você não vigia, que você não ora, que você não cuida dessa semente, que ela prosperar dentro de você, você deixa ela de qualquer jeito, desprotegida, né? O inimigo vem, ela tira de você o que é mais precioso, né? Que é a presença do Senhor. E nós precisamos da presença do Senhor. A gente precisa dessa semente dentro de nós, germinando, crescendo dia após dia, para que a gente possa, irmãos, continuar essa caminhada, continuar essa luta que é a vida, né? Esse caminho aqui também é a nossa vida, né? É o caminho que a gente traça desde o nosso nascimento até a nossa morte. É um grande caminho, um longo caminho. E ao longo desse percurso, a gente também vai semear, a gente receberá muitas sementes. E a partir do momento que a gente não cuida dela, né, a gente vai perecer. As forças do mal vão vir sobre a gente, as lutas vão aparecer, e por a gente não ter uma semente de qualidade, a gente vai perecer, a gente vai sofrer. Muitas vezes a gente não vai ter força para levantar, por não ter guardado a palavra do Senhor, por não ter seguido os seus ensinamentos, por ter guardado a tua palavra. Glória a Deus. Como foi dito, o inimigo, ele chega a gente não é por permissão do Senhor ou porque ele é astuto, né? É porque a gente dá permissão a ele. A gente, através das brechas que a gente deixa, né? As brechas que a gente deixa abertas, o inimigo entra nesse pequeno espaço que a gente deixa para ele, ali ele entra e ele se instala. E quando a gente vai ver, né, ele já fez uma bagunça dentro de nós, né? Muitas das vezes não temos força de tentar voltar. Quando a gente tenta voltar, já é tarde. E muitos daqueles que deveriam nos ajudar, não ajudam, pois eles estão com suas lutas também, né? Eles estão passando por momentos complicados também. Então não tem força de ajudar o próximo, pois estão com as suas forças tentando se ajudar. Então cabe a nós, como a palavra de Deus, a salvação é individual. Cabe a nós vigiarmos, cabe a nós tomar conta de nós mesmos, para que nós não perecemos, não caímos em tentação, não falhamos, porque o inimigo ele quer que a gente falhe, ele quer que a gente caia, ele quer pegar a gente que está aqui dentro, né, que está aqui pregando o evangelho, ele está na igreja, não quem está lá fora, quem está lá fora já é dele, quem ele está vigiando, ele já está contente, porque já está com ele. Mas ele se alegra mais quando ele tira alguém de dentro da casa. Quando ele tira alguém que prega o evangelho, ele leva lá para fora. Isso ele se alegra. Mas, irmãos, não podemos deixar isso acontecer. A gente deve vigiar, a gente deve orar a todo momento. Aleluia. O segundo solo que a semente cai, em lugares pedregosos, sem muita terra. A semente, né, quando ela é lançada sobre o solo rochoso, né, de pouca terra, geralmente a pequena camada de terra vai fazer que ela brote rápido, né? Ela vai nascer rápido. Porém, quando vem o sol muito quente, né, aqui geralmente por ser uma cidade interior, né, alguns agricultores, quem mesmo não ser agricultor sabe como é que é o cultivo de uma planta, né? Quando vem o sol muito quente, essa semente ela tende a murchar, pois ela não está em terra firme. Ela está superficial, está sobre uma rocha onde não há nutrientes. Então, o primeiro calor que vem, a primeira situação desfavorável a ela vai murchar. A terra, por ser uma camada fina, ela vai brotar, ela vai crescer muito rápido, mas só que ela não vai ter raízes profundas. Ela não vai ter uma raiz firmada no solo. E o que pode acontecer? Ela não vai crescer direito, ela não vai dar bons frutos. Ela, na primeira tempestade, ela vai tombar, ela vai cair.
Na primeira chuva vai dar suas raízes, vai ser arrancado do solo. Então, irmãos, a planta em cima do solo rochoso, em cima de uma terra rasa, ela não tem profundidade, ela não tem estabilidade para poder crescer. Assim, irmãos, somos nós, né? Quando a gente começa na igreja, realmente a gente recebe uma palavra, a gente recebe essa palavra muito rápido. A gente recebe ela com todo entusiasmo que a gente se joga de cabeça. A gente quer estar em todo lugar, toda obra, né? Às vezes a gente acaba se sobrecarregando porque a gente está naquela euforia total, né? Correndo, quer ajudar o pastor, quer ajudar o irmão lá, quer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente recebe essa palavra muito rápido, porém a gente não tem uma base, a gente não tem uma estrutura fincada. E no primeiro momento que vier a tempestade, no primeiro momento que vier uma chuva forte sobre nós, um sol quente, falando corretamente, no primeiro momento que vier as provações, porque as provações vão vir, a partir do momento que você começa a trabalhar com o Senhor, você começa a pregar o Evangelho, as batalhas, as lutas, elas vão chegar para você, isso é fato. Deus não falou que ia ser tão fácil, né? Que a gente, através de sofrimentos que a gente iria passar, de tribulações que a gente iria ter, simplesmente pregar a palavra do Senhor, as batalhas vão chegar. Assim, essa planta, somos como essa planta. Se a gente não estiver firmado no solo bom, no solo fértil, a gente estiver em cima de uma rocha, de uma pequena camada, a primeira batalha que chegar até a nossa, a primeira tribulação, ou o primeiro problema que a gente tiver na igreja, a gente vai pegar para se afastar, a gente vai sair, a gente vai tentar mudar, a gente vai tentar buscar outro lugar, mas vai chegar lá. Por você não ter uma base firmada, por você não ter suas raízes fincadas numa terra firme e profunda, você também vai se machucar lá, você vai acabar se afastando, você também vai sair até chegar o momento que você vai parar, que você vai cair de vez, como essa planta, né? A chuva lava a raiz dela, ela cai de vez, ela não tem mais como brotar, a raiz dela está fora da terra, a tendência dela é morrer. Isso acontece muito com nós. Quando a gente cai de uma vez, a gente sai, a gente se afasta da igreja, como a gente eu creio que muitos já ouviram falar, eu vou ficar em casa, eu vou orar em casa. Irmãos, isso não dá nada, você precisa de cobertura, você precisa de um tempo, você precisa de um pastor sobre você. Em casa, não adianta, irmãos, você não rompe. Você precisa de uma casa, você precisa de um pastor que intercede por você. Então, irmãos, crie raízes, aprofunde suas raízes. E na primeira circunstância, irmãos, não desista não. Batalhe, persista, lute, porque as lutas vão vir, mas através das batalhas, das lutas, a gente herdará o reino do céu. Glória a Deus. Às vezes a gente no começo parece ser muito promissor, né? Como eu disse, né? A pessoa começa a correr, começa a batalhar muito, mas no primeiro momento, né, ela acaba fraquejando, né? Ela acaba desistindo, né, daquilo que parecia ser tão promissor, né? Que seria tão bonito, ela desiste, né? E ainda, às vezes, sai, né? E fala que o problema não foi ela, né? Não foi os outros. Foi aquele que jogou a semente, que lançou a semente sobre ela. Não foi ela que recebeu, ela que não tinha o solo adequado para receber aquela semente. Ela ainda joga a culpa no outro. Então, irmãos, não podemos ser assim. Que sejamos um solo adequado para receber a semente, receber a palavra de Deus. E que a gente possa levar essa palavra adiante sempre, com sabedoria, com alegria e com muito carinho mesmo, irmãos, porque a palavra de Deus, a gente não pode sair jogando semeando de qualquer maneira, não. A gente tem que ter sabedoria e discernimento ao falar da palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. O terceiro solo, entre espinhos. Uma semente, né, quando ela é jogada no solo e cresce outras plantas maiores que elas, aqui na palavra diz espinhos, palavra de árvores, espinhos, ela sufoca essa semente. Essa semente, então, ela cresce, ela fica atrofiada, ela não consegue crescer. Ela vai ficar uma árvore pequena. Ela não vai ter forças para crescer e se tornar um arbusto, uma árvore grande. E, teoricamente, por não ter crescimento, ela não vai produzir frutos. Ela vai ficar aquela árvore lá, parada,
mas sem produzir nada, só vai estar lá. Muitas vezes assim somos nós também, né, irmãos? A gente recebe a palavra, mas a gente com medo de falar, com medo de pregar para o irmão, com medo de levar uma palavra, né? A gente fica sufocado, a gente fica preso. A gente se sente, às vezes, amedrontado, né? Por achar que a gente não... eu não sei falar direito, o irmão lá fala tão bem, eu não sei falar direito. Mas, irmãos, quem te capacita é o Espírito Santo. Não precisa ter medo. Você chegar... há poucos tempos, irmãos, quem diria que eu estaria aqui um dia falando do Evangelho, estaria pregando. Mas hoje aqui estou, porque o Espírito Santo capacita a gente, irmãos. É Ele que traz a gente. Se Ele te chamou, pode ir, porque Ele vai te capacitar. Não precisa ter medo. Não deixe que as adversidades da vida, do dia a dia te sufoquem, te amedronte. Muitas vezes a pessoa também, né? Ela tem o dom, tem o talento, mas quando ela cresce um pouco, a soberba cai sobre ela, né? A falsa ilusão de felicidade do mundo lá fora, a falsa ilusão da riqueza, né? Muitas pessoas enchem seus olhos, né? E acabam deixando de lado o que realmente foi chamado, né? Que é para pregar o Evangelho. E acaba, pela fama ou pelo poder, acaba perdendo a sua essência. Acaba deixando esses vícios do mundo, esses vícios da humanidade, de cair sobre ela, de sufocar ela e fazer parar o seu crescimento. Parando o seu crescimento, ela não gerará mais frutos. Ela não produzirá frutos para os irmãos. Ela não terá como crescer mais. Ela vai ficar ali naquele parado ali. Por quê? Porque ela não levou adiante, porque ela não cuidou da semente que ela recebeu. Porque ela não levou adiante tudo aquilo que foi passado para ela. Porque, irmãos, a vida, né? A vida, ela sempre vai trazer circunstâncias, ela vai tentar te sufocar, vai tentar te parar, vai tentar parar seu crescimento. Como eu já disse, o inimigo, né, ele não quer que você cresça, ele não quer que você vá à frente, você continue levando a palavra de Deus, ele quer te parar. Ele não quer que você continue. Para ele, você parado é uma maravilha. Aí muitas vezes a gente vai e acaba parando, eu vou na igreja, não vou ficar sentado não, só vou ouvir a palavra de Deus, mas hoje eu não quero ter oportunidade não, eu quero louvar, eu quero pregar, só vou lá para ouvir só. Irmão, você está ficando atrofiado, você está ficando parado, você não tem crescimento. Se o pastor te chama, o irmão te chama para você trabalhar, para você ter oportunidade, para você levar uma palavra, que seja, irmãos, vá. Não deixe esses espíritos, esse medo de sufocar. Chame, pega essa palavra, pega essa semente que é te dada e faça que ela cresça, se torne uma árvore, irmãos. Se torne uma árvore de bons frutos. Leve a palavra para o próximo. Distribui sementes. Seja uma árvore de bons frutos. Aleluia. Glória a Deus. E o quarto e último solo, a semente em solo. Muitas vezes no cultivo, a terra pode até não ser boa, né? Mas a pessoa ela faz todo o preparo, né? Ela a terra, ela aduba a terra, ela externa a terra, e aquela terra que até então não serviria para ser plantada, ela se torna uma terra rica, ela se torna uma terra produtiva. Por quê? Porque houve um cuidado com ela antes, houve um preparo, todo o preparo com ela antes. Ali, para ela poder receber a semente, ela teve todo o cuidado antes. Ela não foi juntada a semente de qualquer jeito. Assim, muitas vezes, tem pessoas que não têm uma base, não têm um preparo. Mas se pegarmos, a gente já viu um de conhecimento que tem uma base, a gente pegar essa pessoa, cuidar dela, tratar ela bem, falar com ela, dar uma base para ela, né? Colocar um adubo nela, na terra, para que ela possa receber a semente e ela possa crescer. Não quer dizer que ela, por ela não ser uma terra boa, ela não pode produzir bons frutos. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada. Antes de plantar a semente, ela precisa ser tratada. Muitas pessoas, né, muitas vezes, quando a gente for ver na igreja, né, a gente já vê aquela euforia, já pega a pessoa, já bota a pessoa para trabalhar, já bota a pessoa para trabalhar, já bota a pessoa no louvor, já começa a dar carro para a pessoa. Mas quando a pessoa não tem uma base, a pessoa chegou agora, a
pessoa, às vezes, acaba se assustando com aquilo e ela até se afasta. Ela fica com medo. Por quê? Porque ela não teve preparo, não teve cuidado para nós. A gente tem que pegar essa pessoa e temos que tratar com ela. Começar de pouco a pouco, começar devagar, até que ela se sinta totalmente interagida, totalmente preparada para aí sim ela começar a se tornar uma árvore e futuramente se dar bons frutos. É a consequência, né, de uma semente plantada, né, com solos. Ela vai crescer, né, vai se tornar uma árvore grande, frutífera, uma árvore com troncos fortes, raízes firmes, né, um solo rico, e a chance dela, dessa árvore, morrer ou não produzir bons frutos é zero. Se a semente for uma semente de qualidade, e muitas vezes a semente que a pessoa recebe também não é uma semente boa, né? Além do solo, se o solo bom, se o solo preparado, a semente também tem que ser uma semente de qualidade. A gente não pode botar qualquer tipo de semente também, porque nem toda semente é boa para o plantio. Tem a semente adequada. E se você combinar essa semente de qualidade com um solo devidamente preparado, um solo devidamente cuidado, essa semente se tornará uma grande árvore. Ela irá dar grandes frutos, ela alimentará muitas pessoas, né? Ela irá produzir, além do fruto, essa fruta irá produzir sementes, mais sementes. Não é só a árvore que só vai produzir frutos, não. A gente sabe que uma árvore, ela precisa, a fruta, ela gera semente. Então, se você se tornou uma árvore, você produziu frutos, desses frutos vão se tornar novas sementes, e você poderá estar plantando em outros solos, e assim continuar, irmãos, pregando o Evangelho, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, sempre adiante, com mais frutos, com mais sementes, eles vão sempre plantando. Então, irmãos, que a gente se torne árvores de bom fruto, que a gente não negligencie, né, a palavra do Senhor, que a gente possa sempre estar atento na palavra que a gente recebe, que a gente sempre possa guardar ela com carinho, que a gente sempre possa botar ela em solo produtivo e nunca deixar essa semente guardada, produzir bons frutos, gerar bons frutos, alimentar mais irmãos, alimentar pessoas que estão lá fora. Como muitos falam, né, pregar para frente é fácil, pregar para quem está lá fora. Jesus está às portas. E tem muita gente que ainda não ouviu o Evangelho. E cabe a nós que conhecemos, né, a palavra de Deus, levar o Evangelho para ele, plantar essa semente, cuidar do solo e levar, irmãos, para eles a palavra de Deus, a salvação. Aleluia, glória a Deus. Como foi com Mateus, né? Mateus, ele era, como se diz, ele não era bem visto, né, como disse, pelo seu próprio povo, mas através do chamado de Jesus, uma semente que Jesus plantou nele, plantou no seu coração, e essa semente gerou, ele se tornou alguém grande, ele se tornou alguém que caminhou ao lado de Jesus. Ele continuou levando o Evangelho. Jesus foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou. Mateus continuou pregando junto dos seus discípulos. Ele continuou levando a palavra de Deus através de uma semente que foi plantada por Jesus no coração dele. Ele pegou essa semente, guardou ela com carinho, cuidou dela, ela germinou e se tornou uma árvore de bons frutos. Glória a Deus. E o semeador? A gente falou de semente. Quem seria o semeador? A palavra de Deus fala também semeador. O semeador nos tempos de Jesus, era muito comum ouvir falar de semeador. As pessoas semeavam nos campos, né? Então Deus muitas vezes, muitos parábolas sobre semeadura, né? Sobre semente, sobre colheita, né? Porque é uma atividade comum da época. Mas quem pode dizer quem são os semeadores? Semeadores sou eu, é você, somos todos nós cristãos, temos a palavra de Deus, que a gente possa pregar a palavra de Deus, que a gente possa plantar a semente, que sejamos semeadores, irmãos, da palavra de Deus, que sejamos semeadores do Evangelho de Cristo. A gente deve pregar, irmãos, a gente vê muito hoje pregando sobre portas, né? Portas abertas, a gente vê pregando muito sobre
cura, né? Jesus pregava cura, mas a ideia principal de Jesus era a salvação, era falar de um reino que está à nossa espera, né? É pregar a salvação para nossas almas, portas abertas, vida próxima, é consequência, né? A palavra de Deus também diz que a gente merece o melhor dessa terra, mas que não deixamos esse plano atrapalhar um plano maior que está à nossa espera, que temos a promessa, mas temos que buscar, temos que trabalhar, temos que estar sempre cultivando, meu Deus, sempre cultivando, Senhor, a palavra do Senhor, para poder trazer almas para os céus, trazer almas para a salvação, Deus. Então, que sejamos bons semeadores, que possamos trazer boas sementes, que possamos distribuir sementes de qualidade para onde a gente passar, que a gente, irmãos, pregue sempre o Evangelho com carinho, com coerência, com seriedade. É muito importante. A gente tem que ter um chuveiro aqui em cima, irmãos, ficar diante do altar, tem que ter muita seriedade. Você tem que ter muita ciência do que você está fazendo, porque é coisa séria, é algo sério. Muitas vezes a gente vê a pessoa subir no altar de qualquer jeito, ou pega o trabalho de qualquer jeito. Irmãos, a obra de Deus é algo sério. Vamos trabalhar no reino dos céus com seriedade. Vamos abraçar sempre um pastor. Vamos abraçar os meninos em nossas igrejas, Senhor. Vamos trabalhar para o reino de Deus. Porque muitas vezes a gente vê pessoas se alegrando quando uma porta, uma igreja se fecha. Olha lá, a igreja do irmão fechou a porta. Irmãos, a gente não pode se alegrar quando uma porta fecha. Quando uma semente morre, a gente tem que se alegrar com outra porta de outra igreja que abre. A gente tem que ajudar o irmão a trabalhar. A gente tem que ajudar ele, mas sempre com seriedade, sempre com sabedoria. Porque, irmãos, Jesus está às portas. E a gente não sabe o dia, não sabe a hora. É como o ladrão, a gente não sabe a hora que ele vem. Então, vigiamos, estejamos sempre em oração, sempre ajudando o irmão, sempre pregando o Evangelho, não importa onde, não importa qual solo que você for jogar sua semente, mas cuide dela, trate aquela terra antes, para que ela germine, para que a semente não morra, mas que ela tenha a chance de crescer, se tornar uma boa árvore, se tornar uma árvore frutífera, e com esses frutos ela possa distribuir mais sementes, e assim continue esse ciclo ao longo de todo o nosso caminho. Aleluia, glória a Deus. Convido os irmãos falando sobre suas pedras, estarei orando nesta noite. Alguém que se reconciliar com o Senhor, ou esteja precisando de uma oração, quiser se colocar na minha frente, o pastor vai estar orando na posse. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, tem aqui neste momento, Senhor, mais uma vez colocar, Senhor, cada um que está em tuas mãos, Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, no íntimo do coração de cada um, meu Deus. O só o Senhor sabe, meu Pai, a necessidade de cada um, meu Pai. Entre, meu Pai, dentro de cada um, meu Pai. Tire, meu Pai, toda a angústia, todo o sofrimento, toda a tristeza, meu Pai. Tire, Senhor, toda a dúvida que possa estar sobre o coração de cada um, Senhor. O Senhor venha tratar com cada um de nós, Senhor. O Senhor venha colocar uma semente, meu Pai, dentro de cada um, uma semente de amor, uma semente de carinho, uma semente de prosperidade, Senhor. Uma semente de união, meu Pai. Que essa semente venha, meu Pai, crescer, prosperar, virar uma árvore, gerar bons frutos dentro de cada um, Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha guardar, meu Pai, cada um de nós, Senhor, em todo o nosso caminho, Senhor. Que o Senhor não deixe que as forças do mal, Senhor, venham cair sobre nós, Senhor. Mas, meu Pai, que o Senhor, com a sua poderosa mão, venha nos guardar e nos proteger, meu Pai. Abençoe o Senhor grandemente o pastor desta casa, Senhor. Dê a ele, meu Pai, sabedoria, meu Pai. Dê a ele força, meu Pai, para continuar nessa caminhada, Senhor. E sempre, meu Pai, está levando o teu Evangelho, Senhor, aos seus auxiliares, meu Pai. Coloca em tuas mãos, Senhor. Para que junto do seu pastor, meu Pai, possa estar caminhando, Senhor, enfrentando as adversidades, as lutas, Senhor, que a gente sabe que virá ao longo do caminho, Senhor. Mas a gente sabe a quem a gente serve, meu Deus. A Ti, meu Pai, o dono de todo o ouro da prata, Senhor. Nada, meu Pai, nada fica, meu Pai, diante de Ti, meu Pai. Nenhuma maldade, nenhuma
armadilha, Senhor, fique de pé diante de Ti, ó Pai. Pois o Senhor é poderoso, meu Pai, para guardar e proteger cada um de nós, Senhor. O Senhor, meu Pai, é aquele, meu Pai, que tem o poder, meu Pai, de fazer maravilhas, Senhor. E nós, Senhor, somos seus filhos, Senhor, pecadores, fracos, necessitados de Ti, Senhor. Assim, meu Deus, eu já te agradeço, meu Pai, por mais uma oportunidade de estar aprendendo a Tua palavra, Senhor. Coloca a mão, coloca cada um sobre as Tuas mãos, Senhor, aqueles que não puderam estar nessa noite, meu Pai, por motivos de saúde, meu Pai, ou de outros motivos pessoais, Senhor, que o Senhor os guarde também, que o Senhor os abençoe, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, nos guardar, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Espero que o Senhor tenha falado ao coração de cada um. Agradeço ao convite do pastor. E que o Senhor, irmãos, venha nos guardar todos os dias para que a gente seja soldados do exército de Cristo. A gente possa estar enfrentando as forças do mal todos os dias, irmãos. Todos os dias que a gente possa levantar da cama com a palavra para o irmão, um abraço que seja, irmãos, para que a gente leve carinho, que a gente leve amor, que a gente leve afeto. E que a gente sempre fale do amor de Cristo, que a gente sempre fale do Evangelho. Não importa as palavras, se elas são simples, se elas são sem expressões difíceis, mas que a gente fala do amor de Cristo, a gente fala da salvação, a gente fala do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Peço irmãos que orem por mim, família, a gente carece de oração, e assim, irmãos, finaliza minha oportunidade. Espero que o Senhor tenha falado com o coração de todos. Amém. Glória a Deus.